Olá pessoal, tudo bem? Então, eu sou o professor William e vamos começar a terceira etapa, um dos conteúdos da terceira etapa, que é falar sobre polígonos regulares, certo? Então, anteriormente, nós vimos acerca sobre os poliedros de Platão, tá? E os poliedros de Platão nada mais é do que quando a gente pega uma figura com N arestas, certo? E a gente sabe que ela vai ter uma quantidade de faces, né? Todas as faces devem ser a mesma quantidade de arestas, tá? Isso a gente classifica com. Isso é um dos itens quando a gente vai pensar em falar sobre os poliedros de Platão. Tá? Outro ponto que a gente tem que destacar também é que todos os vértices devem ser formados pela mesma quantidade de M arestas. Tá? E também nós temos uma relação de Euler, que ela tem aquela seguinte formulazinha ali que está em negrito. Tá? Número de vértices, que V significa número de vértices, A é o número de arestas e F, que é o número de faces. Então seria a diferença do número de vértices pelo número de faces, né? Mais o número de faces, isso tem que ser igual a 2. Então, a diferença entre o número de vértices e o número de arestas, mais o número de faces, isso tem que ser igual a 2, certo? Quando nós pensamos um poliédrico, né? Todo poliédrico convexo é um poliédrico regular, né? Apenas se for um poliédrico de Platão. Então, de qualquer forma, todas as faces elas têm que ser formadas por um polígono regular, ou seja, idêntico, tá? Então, a gente pode dizer que um polígono regular também é um polígono de Platão. Já ao contrário, a gente não pode dizer que ocorre. Ou seja, todo poliedro de Platão é um poliedro regular. Não ocorre necessariamente, porque quando a gente vai para a definição de um poliedro de Platão, tem que todas as faces, a quantidade de número de faces é a quantidade de número de arestas, que não ocorre nos poliedros regulares. Certo? Nós temos aqui ali alguns, tá? E especificamente eu quis especificar o tetraedro, que é o fogo, tá? A gente tem, como a gente fala lá, né, que existem os quatro forças, né, quatro forças mais importantes, que é a água, fogo, terra e o ar, né? E aí cada um está representado por uma figura. Mais especificamente eu quis pensar no fogo por causa que é algo que é muito importante, um deles que são mais importantes. E o tetraedro ele tem esse formato. Então os poliedros de Platão eles já se norteavam por essa característica. E nesta aula iremos falar sobre os polígonos regulares, diagonais e a soma dos ângulos internos. Então, polígonos regulares são todos onde todos os seus lados ocorre uma congruência. O que seria uma congruência? A gente pode falar esse termo congruência de uma forma mais específica, que seria o ser semelhante. Quando todos os lados são iguais, certo? E todos os ângulos internos são iguais também, tá? Ali nós temos um triângulo equilátero, um quadrado, um pentágono e um hexágono. Todos eles são regulares. Todo hexágono regular tem que ter os seus lados iguais e os seus ângulos iguais. Os elementos, tá? A gente pode pensar no seguinte, a gente tem que o centro, ele é o centro O, que é o ponto equidistante entre os vértices. Depois nós temos o apótema, o segmento que liga perpendicularmente o centro do polígono ao ponto médio do lado. As diagonais, tá? Nós temos duas diagonais partindo dos vértices, tá? Então aí a gente tem os elementos partindo dos vértices. Nós temos ali, ó, um quadrado que tem todos os lados iguais, né? E temos uma diagonal, tá? Ali, a outra figura, nós temos um pentágono, ou seja, todos os lados são iguais, e nós temos duas diagonais partindo do vértice A, tá? Depois nós temos o hexágono com um número de lados que são 6 lados, ou, né? E 3 diagonais, todas elas partindo do ponto A, tá?
ali para descobrir, né, o número de diagonais, a gente sabe que é 4 menos 3. Então, 1 é igual a 4 menos 3. O D é igual a I menos 3. Depois, o número de lados, que é 5. Então, 5 menos 3, menos 5 menos 3 dá 2. E o número de diagonais é N menos 3. Né? A gente sabe que o número de lados é 5, então seria 5 menos 3, que dá 2. E a partir daí a gente tem uma formulazinha que a gente usa, tá? Para a gente encontrar a diagonal de qualquer polígono regular é o número de lados que multiplica o número de lados menos 3, isso divididos por 2. Aqui a gente tem alguns exercícios, né? E aí a gente vai deixar para vocês pensarem, ó. Aqui tá a resolução deles. Aqui tem uma questão do Enem, tá? Alguns exercícios, a resolução deles. Soma dos ângulos internos, tá? Tínhamos uma falhinha aqui, tá? Mas, por exemplo, quando eu penso na ideia do soma dos ângulos internos, sempre vou pensar no seguinte: eu tenho uma figura interna, tenho um polígono regular, né? No caso, a gente está pensando na ideia de triângulos, né? São triângulos formados. Como a gente sabe que a gente vai ter 4 triângulos, então a gente vai ter que a soma dos ângulos internos seriam 4 vezes 180 graus, que vai dar 720 graus. Olha ali. Então, cada ângulo interno mede 120 graus. Então, a gente vai ter o quê? 4 vezes 180, que dá 720. E aí eu quero saber os ângulos internos. Seria a soma dos ângulos internos divididos por número de lados. Que a gente vai ter 6 lados. Então, vai dividir por 6, então vai dar 120. Outras formas, então tá ali, ó, os elementos pelas formas. Então, soma dos ângulos internos, né? Olha ali, ó. N menos 2 vezes 180. E a soma dos ângulos internos tem os ângulos internos que a gente quer descobrir, que sempre vai ser o total que a gente encontrar pelo SI dividido pelo número de lados. Aqui também os outros exercícios. E aí na próxima aula, né, na aula de hoje, a gente viu polígonos regulares e eu quero dar uma avançada na próxima aula, que é sobre a questão que nós iremos abordar sobre os regulares inscritos, certo?